A ajuda humanitária pode entrar a qualquer momento na faixa de Gaza. E você vai ver também. Terrorista do Hamas é morto em noite com mais de 100 ataques de Israel a alvos em Gaza. Forças de defesa israelenses ordenam que tropas fiquem de prontidão para fazer incursão terrestre a qualquer momento. E no Brasil, Polícia Federal prende servidores da ABIN que espionavam celulares ilegalmente. E a gente fala também sobre os reajustes da Petrobras, que começam a valer a partir de amanhã. Gasolina reduz e diesel aumenta nas distribuidoras. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 1h03 pelo horário de Brasília. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Bom, nesse 14º dia de confrontos na faixa de Gaza, um novo balanço aponta que mais de 5.500 pessoas morreram e cerca de 12.500 ficaram feridas. A Força Aérea de Israel informou ter atacado mais de 100 alvos operacionais de organizações terroristas nessa região da faixa de Gaza entre a noite de quinta-feira e hoje. Inclusive, um terrorista que participou dos ataques à população israelense no 7 de outubro foi morto. E nessa sexta-feira, o Hamas ofereceu ao governo de Israel libertar alguns dos 203 reféns capturados em troca de um cessar-fogo imediato na região de Gaza. As informações são da rede britânica BBC. Vamos conferir. Um comunicado com a medida foi publicado durante a madrugada desta sexta-feira. Cerca de 20 mil pessoas vivem na cidade, que está a apenas 2 quilômetros da fronteira com o Líbano. A região vive uma escalada de tensão, principalmente por causa de ataques vindos do grupo armado Hezbollah. Os moradores afetados serão encaminhados para casas bancadas pelo governo de Israel, que não deu detalhes sobre o que motivou a criação do plano de evacuação. Apesar da guerra ter sido causada por ataques do Hamas contra Israel a partir da faixa de Gaza, o Hezbollah declarou apoio ao grupo terrorista com ataques a partir do Líbano. Moradores de cidades da fronteira entre Israel e Líbano já haviam começado a deixar suas casas nos últimos dias, principalmente por medo de um agravamento e surgimento de uma nova frente no conflito. Ainda na noite desta sexta-feira, as forças de defesa de Israel atacaram mais de 100 alvos do Hamas na faixa de Gaza, de acordo com uma declaração conjunta emitida pelas FDI e pela Autoridade de Valores Mobiliários de Israel. Entre os lugares atacados estão um túnel subterrâneo, armazéns de armas e dezenas de centros de comando operacional. Bens e armas do Hamas, localizados numa mesquita no bairro de Jabaliá, em Gaza, também foram destruídos. A guerra em Israel vive um dia crítico. Isso porque a principal instalação médica na faixa de Gaza, o Hospital Al-Shifa, só tem combustível suficiente para alimentar os seus geradores por mais algumas horas. O anúncio foi feito pelo Médicos Sem Fronteiras. Milhares de pessoas ficaram feridas em Gaza desde 7 de outubro, em consequência dos ataques aéreos de Israel em resposta aos ataques terroristas do grupo radical islâmico Hamas. De acordo com os Médicos Sem Fronteiras, muitas pessoas correm sério risco de morrer nas próximas horas, porque está se tornando impossível conseguir cuidados de saúde e alertou que os pacientes em unidade de terapia intensiva, recém-nascidos na neonatologia e aqueles em máquinas de suporte respiratório correm um risco maior de morte. Além de pacientes com doenças crônicas como diabetes e câncer, e mulheres grávidas também correm risco devido à escassez geral de medicamentos. Milhares de palestinos também estão abrigados no Hospital Al-Shifa, tendo ido para lá em busca de refúgio seguro contra os constantes bombardeios. De acordo com o MSF, é vital que os hospitais voltem a funcionar e que cessar-fogos regulares sejam garantidos para que combustível e medicamentos sejam levados a essas unidades de saúde. E a expectativa é grande pela ajuda humanitária que pode entrar hoje na faixa de Gaza. Cerca de 100 caminhões com mantimentos
aguardam na passagem de Rafah a autorização para entrarem no território. Apesar disso, a ONU acredita que a entrega da ajuda humanitária pode não acontecer hoje. O governo de Israel tinha bloqueado a entrada de água, alimentos, eletricidade e combustível em Gaza. Mas apelos da comunidade internacional e principalmente o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Tel Aviv, convenceram o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a autorizar o envio de ajuda humanitária para o território. Num comunicado, o gabinete de Netanyahu afirmou que não impedirá as entregas de alimentos, água e medicamentos, desde que os fornecimentos não cheguem ao Hamas. Não houve menção a combustível, que é essencial para abastecer os geradores dos hospitais locais. Mas a abertura da passagem dos cerca de 100 caminhões com a ajuda humanitária pode atrasar. Após o ataque massivo do grupo terrorista Hamas contra Israel no último dia 7, que matou centenas de pessoas, o país impôs um bloqueio total ao território palestino, interrompendo a entrada de água, comida, combustível e eletricidade. Desde então, a situação para os mais de 2 milhões de palestinos que vivem em Gaza vem se deteriorando rapidamente. Agências da ONU já alertaram que o território só tem comida para menos de uma semana e que a usina de dessalinização de água de Gaza foi desligada, aumentando o risco de mais mortes por falta de água, desidratação e doenças por ingestão de água contaminada. Para a Organização das Nações Unidas, o cenário é desastroso. Não há eletricidade desde o dia 11. A insegurança alimentar só aumenta e o sistema de saúde está à beira do colapso. Rafah, cidade fronteiriça ao sul, se tornou a única esperança para quem tenta deixar Gaza. É lá que estão milhares de palestinos e centenas de estrangeiros, incluindo brasileiros, que esperam resgate. Como a gente tem visto, a tensão é grande na fronteira de Rafah. De um lado, os caminhões cheios de mantimentos, de remédios, comida, água, itens básicos para a sobrevivência. E do outro, milhares de palestinos, de idosos, de crianças, mulheres, estrangeiros, como os nossos brasileiros, que aguardam, ou melhor, suportam a fome, a sede, a dor de alguma doença ou fratura que passaria com acesso a um medicamento específico, que hoje falta na região, mas que pode chegar assim que os portões de Rafah forem abertos. Para a Organização das Nações Unidas, o cenário é desastroso. Não há eletricidade desde o dia 11. A insegurança alimentar só aumenta e o sistema de saúde está à beira do colapso, como a gente mostrou para vocês. Vamos ouvir agora o secretário-geral Antônio Guterres, que falou sobre o que viu em sua visita na região. It is impossible to be here and not to feel a broken heart. É impossível estar aqui e não ficar de coração partido. Estamos vendo um paradoxo. Por trás desses muros temos 2 milhões de pessoas que estão sofrendo enormemente. Que não têm água, não têm comida, não têm remédio, não têm combustível. Que estão sob artilharia e que precisam de tudo para sobreviver. No water, no food, no medicine, no fuel. That is under fire. That needs everything to survive. Como vimos anteriormente, a previsão é que a ajuda humanitária comece a chegar só no fim de semana. E para entender quais os riscos, o que está em jogo nessas negociações, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre a tão aguardada abertura dos portões de Rafah, a gente conversa agora com Marcos Vinícius de Freitas, que é professor de Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer conversar com você hoje. Professor, fala para a gente sobre a situação na região e qual a possibilidade da chegada de ajuda humanitária nas próximas horas. Eu digo isso porque aqui no Brasil, 1h11, por lá, mais de 7 horas e 11 minutos. 7 horas e 11 minutos. Eles estão 6 horas na nossa frente. Qual é a expectativa, professor? Veja, como você viu, o próprio secretário-geral das Nações Unidas falou que nós estamos diante de uma tragédia humanitária, algo sem precedentes, justamente porque você começa a observar uma situação extremamente difícil que deteriora já aí há quase 2 semanas. Então, se espera nesse processo todo de que os portões fossem abertos o mais rápido possível, só que o grande temor que você tem ali, e aí faz até sentido de nós pensarmos, é que para o Egito é uma situação complexa também,
porque uma vez abertos os portões, você tem ali a possibilidade de um fluxo migratório que se transformará também num problema enorme para o Egito. E os egípcios já disseram, o presidente Sisi já falou que não se está tratando ali de uma tentativa de fazer com que os palestinos fiquem ali no sul, mas efetivamente expulsá-los da terra que é deles. Então, esse que é o problema todo. Então, essa que é a grande pergunta, a ajuda humanitária é essencial, mas você começa a entender aí o custo enorme do ponto de vista humanitário da forma desproporcional, infelizmente, que Israel tem agido nesse processo todo, deslegitimando efetivamente aquilo que Israel tinha a seu favor, que era a opinião pública internacional. Você vê que numa questão de dias, a opinião pública internacional tem ido de um lado para outro justamente por causa da desproporcionalidade da ação. E, professor, olhando para esse lado do Egito, além da questão dos refugiados, existe também a chance, por exemplo, de infiltrados do Hamas, deles entrarem no território. E eu queria que você falasse sobre essa possibilidade, se existe alguma forma de evitar. Não tem, não é? Não tem porque você não consegue. Infelizmente, o terrorista não vem com um selo escrito ou alguma coisa indicando que ele é terrorista no peito ou coisa parecida. Você precisaria ali colocar pessoa por pessoa, fazer uma pesquisa individualizada. Você tem que praticamente forçar as pessoas a denunciarem o outro, né, que é membro do Hamas ou não. Isso não vai acontecer, isso é um argumento que tem sido utilizado para dizer que não, que os terroristas se entregariam nesse processo se isso assim acontecesse. Mas o fato é, e aqui o presidente Sisi do Egito deixou muito claro, o objetivo é qual desta operação? É expulsar os palestinos de Gaza ou que eles eventualmente retornem. E aí ele comentou o seguinte, eu acho importante enfatizar esse aspecto que ele mencionou num discurso recente. Se o objetivo é expulsar os palestinos de Gaza, então a estratégia de enviá-los para o Egito, para a Península do Sinai, é aquela que parece que vem sendo adotada pelo governo de Israel. Agora, se a ideia é eventualmente que eles retornem para Israel, o presidente egípcio sugeriu que se construíssem ali campos de refugiados no deserto do Negev, que é uma região próxima também. Então, essa questão de você dizer que não, o Egito está com medo somente por causa da questão do Hamas, não é só isso. Imagina que de um lado, de um dia para o outro, aparece 1 milhão de pessoas que já viviam numa situação pior, numa situação difícil, porque dos 2 milhões, 1 milhão é refugiados. Dessa metade disso são jovens, menos de 18 anos de idade, e que não têm acesso à educação, estudo, nada disso, e que a ideia é, eventualmente, vingar-se daquilo que está acontecendo. Então, você está gerando aí um ciclo, infelizmente, vicioso de ódio e de vingança e que parece que não vai terminar nunca. E os egípcios, obviamente, não são estúpidos nessa história toda, não querem aí que esse problema, que é um problema que existe entre Israel e Palestina, se transforme num problema egípcio. Pois é, uma questão extremamente delicada que a gente acompanha de perto. A gente conversou agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito obrigada pela sua participação. Prazer conversar com você hoje. E até mais. Bom, o presidente Joe Biden fez um discurso à nação na noite dessa quinta-feira, onde ele falou sobre as guerras que estão em curso, tanto a de Israel quanto a da Ucrânia. E ele chegou a comparar Putin com o grupo terrorista Hamas. Biden deve pedir ao Congresso a aprovação do envio de 14 bilhões de dólares para Israel e 60 bilhões para a Ucrânia, com a argumentação de que essa ajuda militar favoreceria a segurança dos Estados Unidos por gerações. O presidente americano Joe Biden fez um incomum discurso à nação direto do Salão Oval da Casa Branca na noite desta quinta-feira. O democrata anunciou que pedirá ao Congresso financiamento urgente para o envio de ajuda militar a Israel e à Ucrânia. É por isso que enviarei ao Congresso um pedido urgente de orçamento para financiar as necessidades de segurança nacional da América para apoiar nossos parceiros críticos, incluindo Israel e Ucrânia. Ajude-nos a construir um mundo mais seguro, mais pacífico e mais próspero para os nossos filhos e netos.
Em Israel, devemos garantir que eles tenham o que precisam para proteger o seu povo hoje e sempre. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. Biden disse também que tanto os militantes do grupo islâmico palestino Hamas, que ataca Israel, como o presidente russo Vladimir Putin, com a invasão na Ucrânia, procuram aniquilar as democracias. Hamas and Putin represent different threats. O Hamas e Putin representam ameaças diferentes, mas partilham isto em comum. Ambos querem aniquilar completamente uma democracia vizinha, aniquilá-la completamente. O propósito declarado de existência do Hamas é a destruição do Estado de Israel e o assassinato do povo judeu. O Hamas não representa o povo palestino. O Hamas usa civis palestinos como escudos humanos e famílias palestinas inocentes estão sofrendo muito por causa disso. Com esse discurso, Biden, candidato à reeleição, quer convencer seus rivais republicanos, mas também os eleitores cansados da guerra na Ucrânia sobre a necessidade de um pacote de ajuda para Kiev e Israel. Ao vincular a defesa de Israel com a da Ucrânia, ele espera obter o consenso que até agora lhe faltou no Congresso para financiar ajuda militar adicional a Kiev. Vamos falar agora da Operação Voltando em Paz. Um voo militar de apoio ao Brasil vai repatriar mais brasileiros em Israel hoje. E outro avião sai do Rio de Janeiro nessa noite para trazer de volta mais 176 pessoas. 69 brasileiros aguardam a repatriação em Israel e devem ser trazidos ao Brasil ainda nesta sexta-feira. De acordo com o embaixador brasileiro no país, Frederico Meyer, eles serão transportados em um avião cargueiro e de transporte de tropas da Aeronáutica. Essa aeronave estava em Roma como apoio à operação de resgate dos cidadãos que aguardam a saída da faixa de Gaza pela fronteira com o Egito. Como não há previsão de liberar a passagem pela fronteira, o avião foi deslocado para Tel Aviv nesta manhã e deve retornar ao Brasil à noite. Ainda não há informações de onde será o pouso. Outra aeronave, um KC-30, que tem sido usado desde o início da operação Voltando em Paz, decola do Rio de Janeiro essa noite para resgatar mais 176 pessoas, que, segundo o embaixador, é o último grupo que o governo tem pedidos de repatriação. Apesar disso, ele garantiu que, se mais brasileiros pedirem ajuda para retornar ao Brasil, novos voos podem ser programados. Esse voo também pode dar lugar para cidadãos de outros países latino-americanos, como a Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai. O ministro Mauro Vieira, das Relações Internacionais, afirmou que pelo menos 15 estrangeiros podem ser resgatados neste voo. Desde o início da operação Voltando em Paz, já foram repatriados 1.135 brasileiros de Israel. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou nesta quinta-feira que as tropas terrestres devem estar prontas para entrar na faixa de Gaza. Isso aconteceu durante um encontro com a infantaria na fronteira. Ele ordenou que as forças se organizem para a ordem de entrar na região, embora não tenha dito quando essa invasão deve começar. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, visitou tropas perto da fronteira com Gaza nesta quinta-feira. Ele sugeriu que deve haver uma invasão a Gaza por terra. Eu prometo a vocês que quem vê Gaza agora de longe haverá de dentro. Boa sorte. Estou lhe dizendo, qualquer terrorista que você ver, atire nele e mate-o. Nada menos do que isso. 2 membros do Hamas, acusados de serem os mandantes do sangrento ataque do movimento islâmico palestino contra Israel em 7 de outubro, ocupam as primeiras posições da lista de mais procurados de Israel. Mohammad Deif, que comanda o braço militar do Hamas, e Yahya Sinwar, o líder político no enclave, foram alvo de inúmeras tentativas de assassinatos e passaram tanto por cadeias israelenses como palestinas. Há 2 semanas estão na mira de Israel. O Estado judeu mantém a faixa de Gaza sob cerco total e bombardeia diariamente o pequeno território. Até agora, os bombardeios causaram mais de 3.700 mortos, segundo o Ministério da Saúde, que depende do Hamas. Veja a seguir, Polícia Federal prende servidores da ABIN que espionavam celulares ilegalmente. E a gente fala também sobre os reajustes da Petrobras, que começam a valer, olha só, a partir de amanhã deste sábado. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h24 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques desta sexta-feira do cenário nacional para você. Em operação, a Polícia Federal prendeu nessa manhã servidores da Agência Brasileira de Inteligência que espionavam celulares ilegalmente. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 4 estados e no Distrito Federal. Cerca de US$150 mil foram apreendidos nas casas de alvos desta operação. E a Petrobras anunciou alta nos preços do diesel e redução na gasolina a partir de sábado. Os reajustes vão ser aplicados aos valores cobrados para as distribuidoras nas refinarias da estatal. A Petrobras reduziu em 4,09% o valor da gasolina. A baixa equivale a 12 centavos por litro no preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras. Com isso, o custo passa a ser de R$ 2,81 por litro. O último movimento de gasolina feito pela estatal foi no dia 16 de agosto, quando o preço subiu de R$ 2,52 para R$ 2,93. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor deve ser em média de R$ 2,05 a cada litro vendido na bomba. Para o diesel, a Petrobras aumenta em 6,57% ou 25 centavos por litro o seu preço médio de venda para as distribuidoras. Com isso, o valor passa a ser de R$ 4,05 por litro. O último aumento ocorreu no dia 16 de agosto, quando o valor do litro do diesel passou de R$ 3,02 para R$ 3,80. Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será em média de R$ 3,56 a cada litro vendido na bomba. No ano, a variação acumulada dos preços de venda desses combustíveis da Petrobras para as distribuidoras acumula redução. No caso da gasolina, uma redução de 27 centavos por litro no ano. E no diesel, a redução acumulada é de 44 centavos por litro no ano. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.